Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. Nesse vídeo, dicas para você mitar na rodada de número 7. Última pontuação do nosso time, 101,96, 102 pontos. Poderia ter sido melhor, poderia, faltando 10 minutos ali, a gente tirou o Rubens, porque estava em dúvida, e botou o Felipe Anderson, e o Felipe Anderson foi ruim, e o Rubens pontuou ali 8,50, então a gente poderia ter pontuado 8 pontos a mais e chegados ali a 110 pontos. Mas, pessoal, pontuação acima de 100 pontos, a gente não pode reclamar. Que venham mais pontuações como essa e daqui para frente, pessoal, a gente vai lá para cima. O nosso time de valorização continua voando, valorizou ali quase 12 cartoletas, o que foi muito bom. Já tem ali quase 175 cartoletas, já está ali na posição top 800 do Nacional. Então, pessoal, se vocês querem dicas de valorização, siga o nosso time, porque ele está indo muito bem. Pessoal, outra coisa, siga a gente lá no nosso Instagram, muito importante, porque é lá que a gente posta os nossos times finais, momentos antes do fechamento do mercado. Então, @Cartola Sem Demora, ou se você preferir, pode seguir a gente no nosso grupo de Telegram gratuito. O link sempre está aqui na descrição do nosso vídeo. Então, sem mais demora, vamos lá para a rodada de número 7 e a gente, mais uma vez, trouxe dicas e um time muito bom para vocês. Chegando aqui na tela de escalação, para essa rodada, a gente já montou nossa base e a gente vai com dois pilares aqui no ataque: Eduardo Sacha, do Bragantino, e Pedro Raul, da equipe do Ceará. E eu vou explicar para vocês por quê. Ceará fez gol em todos os jogos em casa esse ano e vai enfrentar um Vitória que tomou gol em todas as partidas nessa Série A, dentro e fora de casa. Então a probabilidade de ter gol do Ceará é muito grande e o Vitória ainda toma gol de muito, número 9. Então Pedro Raul vai estar no nosso time e tem que estar no time de todo mundo. Do outro lado, Eduardo Sacha, que pega aí um Mirassol, e o Mirassol, pessoal, da mesma forma que o Vitória, tomou gol em todas as partidas pelo Brasileiro, dentro e fora de casa. Além disso, o Bragantino é uma equipe super positiva em casa, fez gol em todas as partidas esse ano, jogando como mandante. Então, Sacha, o jogador ali mais agudo do Bragantino, tem que estar no nosso time também. Resta, então, uma vaga aqui no ataque e depois a gente volta para ela. Aqui no meio, a gente vai com ele, Arias, unanimidade, tem que estar no time de todo mundo. Lembra do Alan Patrick e do Arrascaeta na rodada passada? Unanimidade, pessoal, tem que ter, porque eles podem estourar e o Arias tem um jogo muito bom para ele em casa, pegando aí a equipe do Sport. Do outro lado, Arrascaeta tem um jogo difícil, encardido, contra a equipe do Cruzeiro. Fora, porém, o Arrascaeta já explodiu ali contra o Grêmio, pontuou ali acima de 16 pontos, já explodiu contra o Juventude, acima de 18 pontos, e explodiu na rodada passada contra o Corinthians, acima também de 16 pontos. Então, eu não vou arriscar ficar com o Arrascaeta de fora, mesmo ele estando super valorizado. Então, pessoal, resta aqui uma vaga no meio de campo e depois a gente volta para ela. Aqui nas laterais, a gente tem ele, Juninho Capixaba, o Juninho Capixaba, que dispensa qualquer tipo de comentário, vem aí de 6 partidas muito boas, com a média lá em cima, unanimidade, tem que estar no time de todo mundo e a gente não pode deixar ele de fora do nosso. Para finalizar, eu tenho aqui um SG do Fluminense e eu vou falar para vocês porque o Sport só fez 3 gols em 6 partidas nesse Brasileirão. É um ataque muito frágil, então cercando alguém da defesa do Fluminense é protocolo básico e a gente vai cercar aqui com ele, com Freitas. E, pessoal, além disso, defesa do Fluminense está muito bem escalada na rodada. Vamos lá, então, começar a nossa escalação e eu vou começar aqui para vocês com os nossos técnicos. Começando por 3 técnicos que a gente considera os 3 melhores para a rodada: Renato Gaúcho, do Fluminense, Fernando Seabra, do Bragantino, e aqui ele, Léo Condé, da equipe do Ceará. Gosta ainda do Felipe Luiz, do Flamengo, Flamengo sempre forte, dentro ou fora de casa, assim como o Abel Ferreira, do Palmeiras, e aqui uma aposta muito interessante, Mano Menezes, da equipe do Grêmio.
Para o nosso time, nesse primeiro momento, a gente vai aqui com ele, Fernando Seabra, da equipe do Bragantino. Vamos agora aqui para os nossos goleiros. Goleiros para essa rodada, eu trago 4 opções muito boas para vocês, pensando em SG, Fábio, da equipe do Fluminense, visto que o Sport tem um ataque muito ruim, o ataque do Sport é muito frágil. O Everton, Palmeiras, sempre forte. Marcos Felipe, visto essa recorrência do Botafogo, que das últimas 7 partidas não fez gol em nenhuma. E aqui o Fernando Miguel, por esse jogo favorável que ele tem em casa. Além deles, eu trago 4 goleiros aqui para vocês, visando defesas nessa rodada. Cássio, que tem um jogo aí contra o Flamengo chuta muito. Lucas Arcanjo, o Vitória toma gol e o Lucas Arcanjo defende muito, tem média de 5,10 sem SG em todas as partidas. Fernando Miguel, pelo jogo, e aqui o Gustavo, pelo volume do time do Atlético, que chuta muito, e o Gustavo, mesmo que perca o SG, pode estar ali fazendo boas defesas. Para o nosso time, a gente vai aqui com ele, o Everton vai ser a nossa escolha. Vamos aqui então fechar a nossa lateral. Para fechar essa segunda vaga ao lado ali do Capixaba, eu trago para vocês muitas opções, porque laterais esse ano tá uma coisa absurda o que eles estão pontuando. Então eu trago para vocês aqui algumas boas alternativas. Começando por Bernabé, bom jogo para ele na rodada. O Bernabé que foi mal na rodada passada, mas nessa pode estar ali desarmando muito. O Wesley e Ayrton Lucas, laterais do Flamengo, sempre forte. Piquerez, lateral do Palmeiras, com esse jogo fora de casa, mas ali o Piquerez pode estar indo muito bem e surpreender. Escobar, um dos melhores laterais esse ano para o Cartola, está desarmando muito e não precisa de SG. Laterais do Bahia, com Luciano Juba e Gilberto, pode manter SG e pode participar de gol, principalmente ele aqui, o Luciano Juba. E para finalizar aqui, laterais do Fluminense, que estão bem escalados na rodada, René e Samuel Xavier, um dos dois, excelente opção para você estar fechando o seu time. Porém, pessoal, para o nosso time, a gente vai fazer uma aposta, a gente vai com ele aqui, Matheus Bahia, que já realizou ali 3 jogos, em 2 ele foi muito bem, um ele pontuou 13,50, no outro ele pontuou 9,40, e a gente vai cercar essa jogada muito forte aqui. Matheus Bahia, cruzando para Pedro Raul, vamos tentar cercar esse gol do Ceará na rodada. Então, Matheus Bahia vai ser a nossa escolha. Vamos então aqui fechar a nossa última vaga aqui na nossa zaga. Zagueiros para essa rodada, eu destacaria Léo Pereira e Ortiz, cercar o SG do Flamengo ali, bem interessante. Inácio, essa dobra do Fluminense é bastante interessante. Marlon e William Machado bem baratinho, pode manter esse SG. E para finalizar aqui para vocês, zaga do Bahia, por causa do Botafogo, né, que não faz gol, Gabriel Xavier ou ele aqui, Santiago Mingo. Para o nosso time, a gente vai cercar um SG do Flamengo, ele aqui, o Léo Ortiz, que pontuou até bem na rodada passada, 8,20, vai ser a nossa escolha. Vamos agora, rapidinho, fechar o nosso meio e o nosso ataque. Para essa última vaga no meio de campo, eu destaco para vocês, meio de campo do Bahia, Everton Ribeiro, Cauli, Caio Alexandre e Jean Lucas, que é aqui o mais baratinho, 5,40, e precisando apenas de 2,05 para começar a valorizar, excelente opção. Meio de campo do Ceará, principalmente aqui com ele, Lucas Mugni, tem uma média boa, razoável, de 4,32. Se participar de gol, pode estourar. Gosto do meio de campo do Galo, até para uma aposta, Gustavo Scarpa e Rubens, principalmente. Meio de campo do Palmeiras, contra esse Vasco, que é muito frágil, Richard Rios, Maurício e Emiliano Martínez, excelentes opções. Para finalizar, eu trago para vocês 3 bons nomes. A fase dele é absurda e a gente não pode negligenciar a boa fase do atleta. Matheus Pereira, o Matheus Pereira que não fez gol e nem deu assistência ainda. E olha aqui a pontuação dele, 6,70, 4,40, 8,60, 9,60, só de média básica. A média dele ali já está em 6,14. Excelente opção, pena que custa um pouquinho caro. E para finalizar aqui, ele, John, que vai ser a nossa escolha, muito bem escalada aí na rodada e deve ter gol do Bragantino nessa rodada. E a gente vai cercar esse gol e assistência do Braga na 7ª rodada. Vamos agora para o nosso ataque. Aqui no ataque, para essa última vaga, eu tenho Lucas Barbosa. Essa dobra é bem interessante.
Ataque do Fluminense com Cano, Keno, Canóbio e Everaldo. Ataque do Fluminense. É muito interessante para essa rodada, porque dos últimos 10 confrontos entre Fluminense e Sport lá no Rio, o Fluminense marcou em 9 jogos. Então, a probabilidade de ter gol do Fluminense é grande e você cercando ali o ataque é bem interessante. Ataque do Bahia com Eric Puga e Lúcio Rodrigues. E por que eu tô falando isso? O Bahia vem fazendo gol em casa nas últimas 13 partidas. Então, ataque do Bahia para essa rodada, pegando o Botafogo aí, que toma gol quando sai para jogar, excelente opção. Para finalizar, ataque do Flamengo, principalmente com ele aqui, Pedro que explodiu na rodada passada, 2 gols e assistência, e ele aqui, o Everton Cebolinha, mas para o nosso time, a gente vai com ele, Pedro vai ser a nossa escolha. Assim, finalizamos então o nosso primeiro esboço, e nosso time vai com o Everton no gol, Matheus Bahia e Juninho Capixaba, nossas laterais, Freitas e Léo Ortiz, nossa dupla de zagueiros, Arrascaeta, Arias e John, meio de campo, padrão para a rodada, e aqui nosso ataque, Pedro Raul, Eduardo Sacha, de capitão, e ele, Pedro, fechando o nosso ataque. Comandando todo mundo, Fernando Seabra, e o nosso reserva de luxo vai ser ele, Lúcio Rodrigues, do Bahia. Esse nosso time custou 136,17 e a gente espera mais aumentada em mais uma rodada.